Olá, queridíssimos, tudo bem? Estou aqui com este lindo filtro para dar para vocês algumas dicas. Primeiro, usem sempre álcool gel, usem sempre máscara quando forem sair de casa, lavem os produtos que vocês comprarem no supermercado, não vão para cidades grandes a não ser que seja realmente necessário. Quando forem, se for necessário, mantenham distância das outras pessoas, não toquem naquilo que vocês não precisam tocar, não levem a mão ao rosto, não fiquem ajeitando a máscara, tá bom? Agora então vamos para as atividades de língua portuguesa, falando sobre paroxítonas. Vocês vão iniciar no caderno de vocês colocando a data de hoje, dia 18 de maio. Vão escrever embaixo que é segunda-feira, vão deixar uma linha em branco, vão escrever língua portuguesa, mais uma linha em branco, vão colocar a páginas 54 e 55. Vocês vão começar relendo uma frase da reportagem. Essa reportagem foi da atividade que vocês fizeram antes do término do envio das atividades para casa de vocês, na página 48. No caderno de vocês, vão copiar perguntas e respostas, tá bom? Releia esta frase da reportagem. Ter uma alimentação saudável não quer dizer abrir mão de tudo o que você gosta. Na letra A, copie a palavra acentuada com destaque. Qual das palavras aqui nessa frase tem alguma coisa destacando ela, chamando mais atenção? Tem alguma palavra sublinhada, alguma palavra em itálico, que é quando as letrinhas estão mais deitadinhas? Tem alguma palavra aqui que está em negrito? Letra B, divida essa palavra em sílabas. Daí vocês vão separar a palavra que vocês colocaram aqui, vocês vão colocar a palavra e vão dividir em sílabas. Ela é uma palavra, agora vamos lembrar. Tem aqui oxítona, paroxítona e proparoxítona. As oxítonas são as palavras em que a sílaba tônica é a última sílaba da frase. As paroxítonas são as palavras em que a sílaba tônica é a penúltima sílaba da frase. E as proparoxítonas são quando a sílaba tônica é a antepenúltima sílaba da frase. Aí vocês vão ler as palavras. Daí para responder a letra C, essa é uma palavra oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Vocês vão ver aonde está a sílaba tônica. Vocês vão falar bem alto e bem forte esta palavra que vocês colocaram aqui na letra A e vão descobrir aonde está a sílaba tônica. Se está na última sílaba, é uma oxítona. Se está na penúltima sílaba, é uma paroxítona. Se está na antepenúltima, é uma proparoxítona. Número 2. As palavras a seguir foram todas escritas sem acento. Leia em voz alta essas palavras. Muito bem. Aqui nós temos muitas palavrinhas e várias delas são acentuadas. Algumas vocês leem com mais frequência, então vocês já de cara sabem que tem um acento. Por exemplo, a palavra água. A palavra água tem acento. Agora, vocês estão lendo elas aqui sem acento. Neste quadro aqui em cima, vocês vão separá-las pelas suas terminações. Posso dar uma dica para vocês? Todas essas palavras aqui têm a sílaba tônica na penúltima sílaba. A penúltima sílaba de todas essas palavras aqui é tônica. Acidente. Acidente. Den é a sílaba tônica, é a penúltima. Então, é uma paroxítona. Mas nem todas as paroxítonas são acentuadas. Sabem quais são as paroxítonas acentuadas? É isso que vocês vão fazer aqui nesse quadro da letra A da número 2. Vocês vão pegar todas as palavras aqui e vão colocar o acento no lugar certo conforme a terminação. As palavras deste quadro que terminam, por exemplo, bíceps. Bíceps termina com PS. E tem a sílaba tônica no bi, ou seja, a penúltima, paroxítona. Agora nós vamos olhar aqui no quadro se as palavras que terminam com PS são paroxítonas acentuadas. Aqui, na primeira linha eu já encontro o PS. Então, bíceps eu vou colocar aqui, nessa primeira linha. Vou dar mais umas explicações para vocês. Tá,
Então, as paroxítonas são as palavras em que a penúltima sílaba é a tônica. Mas quando uma paroxítona é acentuada, quando ela termina em L, N, R, X, PS. Vou dar alguns exemplos. Uma palavra terminada em L, que é acentuada, pois é uma paroxítona. Essa é muito fácil. Fácil. Vamos separar aqui. E a sílaba tônica está aqui. É a penúltima. Agora, que termine com N. Hífen. A sílaba tônica é a penúltima, ou seja, esta é uma paroxítona acentuada. Vejam bem, existem palavras em que a penúltima sílaba é a tônica, mas não quer dizer que sejam acentuadas. Para uma paroxítona ser acentuada, ela tem que ter estas terminações. Com a letra R, ímpar. Também só tem duas sílabas e a penúltima é a sílaba tônica. Terminada em ou uns. Fórum. Outra palavra terminada em ão ou as. Benção. Ó, a separação das sílabas aqui. Muito bem, terminado em i, is ou us. Temos lápis e vírus. Uma palavra tão usada agora, né? Vamos separar. E ditongo. Palavras, quando uma paroxítona é terminada em ditongo, ela é acentuada. O que é um ditongo? É um encontro vocálico onde as vogais permanecem juntas após a separação. Se tem um encontro vocálico que se separa, quando eu separo as sílabas, e aí é um hiato, não é um ditongo. Um ditongo acentuado, uma paroxítona terminada em ditongo. Régua. Égua. Vamos ver outra. Salário. Também é uma paroxítona acentuada, termina em ditongo e a sílaba tônica é a penúltima. Então, o que eu tenho que fazer para descobrir se eu vou acentuar? Primeiro, eu tenho que contar qual é a sílaba tônica. É a última, é a penúltima ou é a antepenúltima? Se for, a gente está estudando agora as paroxítonas, se for a penúltima e terminar em alguns desses exemplos aqui, tiver uma dessas terminações, eu vou acentuar. Vamos dar mais uns exemplos? Aqui no nosso quadro, então eu coloquei aqui um exemplo para vocês, bíceps, deixei vocês olharem. Um exemplo para um ou uns. Aqui deste quadro, deixa eu olhar onde é que está. Aqui. Fórum. Fórum. É acentuado, pois termina em um. Ão ou ã. Vamos olhar aqui. Sótão. Como eu disse para vocês, todas essas são paroxítonas, então só preciso observar a terminação para saber aonde colocar neste quadro. Com i, is ou us.
vírus, vírus. E ditongo, uma super fácil, água, água. Depois, na letra B, qual das palavras que você leu não devem ser acentuadas? Aí vocês vão escrever aqui as palavras, são todas paroxítonas, né? Mas aquelas que não têm estas terminações, vocês vão colocar aqui, porque elas não levam acento. E a número 3, vocês vão descobrir outras palavras paroxítonas acentuadas. Por exemplo, combater, combatível, combatíveis. Reciclar, aquilo que eu posso reciclar é um objeto reciclável. E o plural é recicláveis. E assim vocês vão fazer com todos os verbos. Comparar, tananã. Plural, tananã. Tá bom? Boas atividades.